Olá, meu nome é Fabrício Vidal, sou aluno do curso de História e Licenciatura Plena da Universidade Estadual do Ceará e junto com os meus colegas Wagner, Francil e João Marcos, iremos apresentar um pouco do que é o Museu Sacro São José de Ribamar. Nós somos alunos da disciplina de Laboratório de História do Ceará, uma disciplina ministrada pela professora Zilda Maria Menezes. Pois bem, o Museu Sacro São José de Ribamar, ele foi criado em 1967, uma iniciativa da então Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, principalmente para abrigar peças religiosas dos séculos 17, 18 e 19. São cerca de 1.400 peças de um acervo de valor artístico e cultural enorme do barroco colonial cearense. É a primeira iniciativa com relação a acervo de arte sacra no estado do Ceará. O acervo do museu, como eu já disse antes, composto de 1.400 peças, ele reúne missais, alfaias, imagens eruditas, mobiliário e indumentária datados em sua maioria do século XVIII e XIX. Importante parte do acervo do museu são cerca de 450 peças que resultaram principalmente do espólio dos jesuítas. Foi ali que funcionou na Vila de São José do Ribamar a primeira escola de latim do estado, posteriormente transformada em fábrica de cachaça. E anos depois ela foi desativada porque se encontrava na zona urbana. O prédio que hoje abriga o museu já foi cadeia pública no século XVIII e no século XIX recebeu um segundo pavimento, inclusive construído por mão de obra de retirantes da seca, onde também se localizou a prefeitura e a Câmara Municipal da cidade de Aquiraz. A cidade de Aquiraz é esta que foi a primeira vila do Ceará. O edifício ele foi tombado em 1983 e teve um restauro completo, inclusive para a construção de elevadores e rampas acessíveis no ano de 2009. Esse edifício, ele também, onde está localizado o museu, ele também faz parte de um conjunto arquitetônico histórico do centro de Aquiraz, composto pela igreja e pela Casa do Capitão Mor, ainda preservada e aberta à visitação. Por fim, vale salientar que o Museu Sacro São José do Ribamar, ele é hoje um equipamento da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, mantida com recursos do município e recursos do governo do estado. É importante também salientar a edificação anexa, onde fica a reserva técnica do museu, com obras que não participam da exposição permanente. São obras outras que estão ou aguardando restauro ou aguardando um outro momento para fazer parte da exposição. Devido à proximidade do Museu de Fortaleza, cerca de 22 quilômetros do centro de Fortaleza até o local onde está situado em Aquiraz, ele se torna um importante polo tanto turístico como um interessante objeto de pesquisa. Na verdade, vários objetos de pesquisa para o historiador, onde a gente pode estar usando as diversas peças do acervo e as diversas nuances relativas à relação daquelas peças com a sociedade onde ela está inserida, como fonte histórica. Bom, pessoal, eu sou o Francil Neto e vou falar sobre as peças do primeiro piso, Bom, o primeiro piso ele é dividido em duas salas, A primeira sala, mais voltada para a história do museu e da cidade,
né? E a segunda sala já é bem introdutória às peças do museu, né? No que diz questão às peças sacras do museu, né? Na primeira sala, né, a gente tem artigos como o mapa antigo da cidade, todo legendado com o que era antes, né, com que inclusive serve de roteiro turístico quando a gente for fazer uma visita por Aquiraz, né? A gente pode seguir aquela ordem ou não, né? Começando pela Casa de Câmara e Cadeia, passando pelo Mercado Público, a Igreja Matriz, a Casa do Capitão Mó, as ruínas jesuíticas e o cemitério, né? Dentro a gente também tem uma estátua de São José do Ribamar, que é o padroeiro da cidade de Aquiraz, um painel, né, com uma breve história do Museu do Museu Sacro de Aquiraz, né? E um pouco da história da cidade também, porque não dá para você falar de Aquiraz sem falar do Museu Sacro de Aquiraz. E uma mesa, essa mesa ela era da época em que o Museu Sacro de Aquiraz era a casa de câmara e cadeia, né? Como eu disse anteriormente, essa sala é justamente para falar sobre a história do museu e da cidade de Aquiraz, né? Bom, pessoal, falando agora da segunda sala, né, onde anteriormente eu disse, onde vão ser introduzidas as peças sacras, né, onde a gente vai ter toda a introdução, né, da religiosidade local, né. A gente tem quadros, a gente tem peças como sino, documentos, estátuas e estatuetas, né. Nessa primeira imagem a gente tem uma pintura em 3D, né, uma imagem em 3D da primeira missa, né. Passando para a segunda, a gente tem uma estátua de Nossa Senhora Menina, né, que ela sugere a maternidade da igreja, né. A gente tem uma pia de batismo, onde as crianças eram batizadas, né. Entre outras estátuas, como a de São Benedito, a de Santo Antônio, a de Santo Onofre, né, e várias outras estatuetas. Nessa sala também tem um sino de bronze, né, que ele é do século XVIII, né, mais ou menos ali em 1790, né, e ele era da igreja da Nossa Senhora do Ó, em Cascavel, e foi doado para o Museu Sacro de Aquiraz. O sino ele tem umas rachaduras na parte de trás, né? Essas rachaduras são propositais, né? Para mudar a sonoridade do som do sino, né? E uma coisa interessante é que cada badalada, em cada ritmo diferente, né? Significava uma coisa. Era uma linguagem usada e é usada até hoje, né? Só que não tão frequentemente, né, nas igrejas católicas, né? Por exemplo, uma badalada era uma missa dominical. Duas badaladas, uma seguida da outra, era uma missa especial. Duas badaladas pausadas entre uma e outra, era outra missa. 3 badaladas era outro evento, entendeu? E a sala, né? Você terminando o tour pela sala, ela termina numa estátua de São Miguel Arcanjo, né? Que ele inclusive está com um dos braços quebrados por causa do transporte e tudo mais, né? Inclusive nessa sala não tem apenas estátuas, estatuetas, como também tem os documentos, como o batistério, como eu já falei, né? E jornais, né, como o jornal Pedro II e outros exemplares, né. Meu nome é Wagner Rodrigues e eu vou falar um pouco sobre a parte superior do museu. Nessa ala encontra-se utensílios e indumentárias religiosas utilizadas durante o culto. Os missais recebem em destaque entre oratórios de encomenda e os santos de pau oco. O acervo conta com uma ala apenas com o Santo Antônio, o santo casamenteiro.
atualmente o santo mais idolatrado do catolicismo em todo o mundo. Há a chamada Sala dos Milagres, ou as Salas dos Ex-Votos, com uma coleção de peças deixadas em altares por devotos que alcançaram suas graças, cada peça de acordo com a enfermidade vencida. A maior parte do acervo foi conseguido graças ao esforço de José Hélio Paiva, utilizando-se de sua influência como pároco da cidade, adquiria as peças através de troca com as paróquias próximas, em um esforço que durou 10 anos. O próprio José Hélio conta sua experiência nesse processo em seu livro Um Sonho, uma Realidade. Olá pessoal, aqui quem fala é João Marcos. Galera, apesar do Museu Sacro ser o nosso local de visitação principal, uma das coisas que a gente percebeu é que ele está muito ligado a outros locais da região. Como assim? Outros espaços, eles foram citados durante vários momentos nas nossas entrevistas, durante nossa passagem pelo Museu Sacro. Esses outros espaços, eles acabam precisando ser conhecidos por um historiador que se interessa em desenvolver uma pesquisa dentro do museu. Em vários momentos eles foram citados assim durante a nossa entrevista, espaços assim como a Igreja Matriz, a Casa do Capitão Mor, ou um prédio anexo que faz parte do museu, mas não é o espaço principal de visitação, das exposições e tal. Então lá tem um grande acervo que está guardado, que não compõe as apresentações do museu em si. Nesse acervo são incluídos os missais, que foram como é que posso dizer? Foram os arquivos mais citados, como mais antigos, mais importantes em maior quantidade. Então, quem se interessa pelo estudo dos missais, seria importante que tivesse acesso a essas outras áreas, tá? Para quem não sabe, os missais são livros que contêm os rituais da missa católica romana. Então, eles têm alguns livros de missa bem antigos lá e tal, todos originais, preservados, ainda guardados. Mas é isso. Existem outros espaços que também pertencem ao governo, ou o espaço da própria igreja, que contém também um grande acervo, um grande número de documentos que podem ser estudados e que precisam ser visitados caso alguém se interesse pela história do Museu Sacro ou por algum dos arquivos já citados pelos meus colegas de grupo. Então são vários espaços diferentes que esses historiadores precisam conhecer, precisam estar entrando em contato, beleza?